Vocês sabem por que Naruto é tão respeitado pelos shonens atuais, né? Porque o Naruto é senpai. Piada velha. Igual a gente que viu Naruto sendo lançado. Eu provavelmente sou o último brasileiro da minha faixa etária interessado por animes a assistir Naruto. Eu tava lá durante o boom do anime mangá, tive minhas bandanas e kunais compradas no bairro da Liberdade, mas assistir Naruto mesmo, pegar a história do começo ao fim, eu só fui fazer no começo desse ano. Na verdade, eu travei no meio do Shippuden, não terminei por achar um saco de tão arrastado. Aparentemente eu sou um desses que tem mais apego ao Narutinho clássico e tal. Briguem aí nos comentários pra saber qual fase é melhor. Deem engajamento pro meu vídeo. De qualquer forma, eu sempre senti que era uma obrigação minha aqui no canal falar desses animes gigantescos que foram populares no começo da década. Naruto, Dragon Ball, Inuyasha, Sailor Moon, o pacote básico do otaquinho brasileiro que hoje em dia já sente dor nas costas, né? Mas o problema é justamente a idade. Eu já passei da época de assistir mais de 500 episódios do que quer que seja. E é mais difícil ainda tentar condensar tudo isso num vídeo de 30 minutos a 1 hora. Eis que eu descobri que Naruto tem só 3 filmes na saga clássica. Então eu praticamente ouvi a voz do deus da produção de conteúdo me chamando. Mas é aquilo, filme de anime, né? Raramente é canônico, tem altíssimas chances de desrespeitar um personagem, ou estragar a construção deles, ou pelo menos é o que eu esperava. Mas fui positivamente surpreendido por esses filmes. O cânone de Naruto é basicamente ele sendo ninjas o tempo todo, resolvendo tretas pessoais das famílias tradicionais dessa cultura, que de alguma forma acabou envolvendo entidades a níveis planetários, divinos, e é uma confusão que só. Por isso parte de mim não consegue odiar os fillers de Naruto que tanta gente reclama ou até pula. Eu gosto deles. Essa sensação de ser só mais um dia de trabalho, um freela numa aldeia diferente, dar um rolezinho por países com suas próprias subculturas e tal, sei lá, me traz uma paz assim. Acabou que eu gostei muito mais do mundo de Naruto do que da história de Naruto em si, e esses 3 filmes da saga clássica serviram muito bem pra mim nesse sentido. O que todos eles têm em comum é mostrar mais desse mundo da série, essa sensação de aventuras em um ambiente que permite basicamente qualquer maluquice que vai acontecer, só que sem os exageros megalomaníacos que a obra foi inventando cada vez mais. Os 3 filmes são basicamente 3 trampos que eles pegaram numa quinta-feira qualquer. Tem ação, tem perigos, tem drama, mas no fundo é só mó legalzinho, no melhor dos sentidos. Então eu já adianto a minha opinião. O primeiro filme é muito bom, apesar de alguns problemas. O segundo tem uma ideia bem legal, só é meio mal executada. Aí o terceiro meio que só existe. Mas ainda assim, nenhum deles chega a ser ruim ou descartável, porque mesmo quando Naruto entrega só o básico, ainda assim dá pra ser muito divertido. Então fica o aviso. Se você nunca viu esses filmes, não espere nada de muito fantástico, mas eu te garanto que você vai se divertir. Aí pra você que já viu, me conta nos comentários o que você acha deles, porque eu nunca troquei ideia com fãs de Naruto e eu não faço ideia do que as pessoas pensam sobre esses filmes. Eu disse, se tem uma coisa que eu adorei nos 3 filmes e que esse primeiro faz melhor, é a expansão desse universo. O que será que existe além da história central do anime? Ao contrário das aventuras japonesas com os ninjas de sempre, a gente começa num contexto de fantasia chinesa, com um imperador maligno e seus guerreiros mortos-vivos perseguindo uma princesa em vestes clássicas desse tipo de conto. É tenso, é perigoso, fica emocionante com o poder que ela invoca, só pro plano abrir e a gente vê que é tudo um filme. Ó que da hora. Os 3 membros do time 7 estão treinando seus controles de chakra, grudados no teto pelos pés, mas ao mesmo tempo eles estão só sendo crianças nesse mundo que agora eu descobri que tem um cinema. Isso é irrelevante e bobo, mas dá uma camada a mais de vida pra obra. E meio que o plot gira ao redor disso mesmo, de enriquecer esse mundo,
mostrando um outro lado dele, longe dos plots das famílias tradicionais ninja e seus conflitos por rixas pessoais. Pelo menos até o filme cair num plot envolvendo ninjas e uma família tradicional com problemas pessoais. Essencialmente, o Kakashi e a turma foram contratados para proteger a atriz principal desse filme, que precisa voltar para a terra dela e aceitar o trono como princesa do País da Neve, e assim impedir que um ditador tirano continue manchando a cultura que o pai dela construiu com tanta honra. Esse filme acerta demais em me mostrar um mundo ao mesmo tempo diferente do que a gente está acostumado, mas que se encaixa perfeitamente nele. Ver não ninjas sendo humilhados por crianças ninja justifica totalmente por que eles são contratados o tempo todo. A gente sabe o potencial delas lá no futuro da série, mas mesmo o básico que qualquer personagem consegue fazer já é muito absurdo perto de pessoas normais que eles estão mostrando aqui. Qualquer parte dessa cena de perseguição constrói muito bem essa contraposição dos dois lados. Existe um mundo complementar claramente não ninja em Naruto, e eu gostei muito de ver mais dele. Inclusive, se esse filme fosse feito hoje em dia, com certeza alguém teria puxado um smartphone dentro desse estúdio e fariam uma piada com Naruto querendo saber o que é um celular. O problema de ter visto Naruto já adulto, especialmente sendo youtuber bobão que presta atenção em coisas tipo estruturas narrativas, é que o anime de Naruto tem uma característica muito gritante. É tudo muito óbvio e previsível. Note que eu não disse que isso é um defeito de Naruto, porque realmente não é. Apesar de ser sempre muito simples, com pouquíssima nuance nas entrelinhas, Naruto consegue ser também sempre divertido. Nesse filme eles repetem 1000 vezes que na Terra da Neve nunca mais fez sol, nada nunca é bonito, ninguém nunca mais viu flores em meio à tirania. Então, o que você acha que vai acontecer quando a princesa aceitar o chamado dela para derrotar o tirano? Pois é, o frio ser uma grande metáfora, inclusive na frieza da própria princesa ao se recusar a largar a carreira dela para cuidar do próprio povo, não tem nenhuma nuance. É tão óbvio que dói, mas funciona. O plot ninja começa a se sobrepor nisso a partir do momento em que, num mundo em que ninjas existem, o tirano vê muita vantagem em usar o poder deles para conquistar o que ele quer. Então, obviamente, terão os capangas ninja para dar ótimas cenas de luta nesse filme. Sério, o filme todo é muito bonito. Ele existiu naquela janela ideal para ainda usar a animação tradicional, feita à mão, mas podendo colocar efeitos digitais só o suficiente para realçar o que ele precisava. Desde as cenas com uma ambientação mais calma ou melancólica, até esses momentos de pura ação que entregam demais o fanservice que a gente tá aqui pra ver. Mostram os vários jutsus, as explosões e o que mais eles precisam. Então assim, não é um filme com roteiro profundo ou complexo, não tem uma animação super inovadora, mas é como Naruto parece sempre ser pra mim. É bom o suficiente. Não precisa reinventar a roda pra me entregar um negócio que eu já gosto. O problema é que às vezes Naruto acaba sendo Naruto até demais. Tipo a gente descobrir que o Kakashi tava lá no passado. Ele tirou a princesa do país quando rolou o golpe de estado que matou o pai dela. O Kakashi precisava mesmo estar envolvido em tudo o que acontece nesse universo. Isso fora outros problemas que o Kishimoto invoca quase que naturalmente. O conflito central é que a princesa não quer voltar pra casa e ponto. Ela tem os motivos dela, mas o agente que cuida da carreira dela, na verdade é um membro da ex-corte real. Então ele ia arrumando uns trabalhos que aproximavam ela do país sem ela perceber, ignorando totalmente o que a moça quer. Aí o Naruto vai se compadecer por quem? Pelo cara. Porque é o sonho dele reconstruir a nação, porque ele fez tudo pensando no povo deles. Um paralelo forçadíssimo com o sonho do Naruto, de querer se tornar o Hokage na terra dele. Aí meio que todo mundo nessa cena acaba concordando com o cara. Todo mundo tem um motivo pessoal fraquíssimo pra cagar pra vontade da mulher. O Kakashi praticamente manda mas eu só trabalho aqui, moça. Fazer o que, né? A Sakura não fala um A na cena inteira porque parabéns Kishimoto. Mesmo quando nem é ele escrevendo a história, o desprezo dele pelas personagens femininas desse universo é tão grande que se faz presente de forma natural. Aí, beleza, corta a cena e fica por isso mesmo. Foda-se o que você quer, princesa. Toma essa ceninha depressiva
reflexiva aí no quarto, com trilha sonora triste, que só vai ser cortada pra mostrar os caras mijando na beira da estrada. Essa piada de mau gosto já veio tão pronta que eu não conseguiria inventar ela nem se eu quisesse. O ápice desses filmes está sempre na batalha final mesmo, sem segredo. Ninjas conjuram linhas ferroviárias inteiras para alcançar a galera, o que arruinou a minha imersão, né? Se eles são capazes até de construir infraestrutura com seus poderes, por que diabos ainda existem nações sem os ninjas? Enfim, piadas que não são tão piadas assim à parte, eu adorei esse trem realmente ser o poder de alguém, fazendo referências àquelas armas chinesas, tipo filme dentro do filme, que atiram milhões de flechas e foguetes de uma vez só. Eu sinto um pouquinho de falta disso no universo de Naruto. Quando a série ainda era um pouquinho mais pé no chão, ela tinha essas referências históricas e culturais aos ninjas mesmo, e não a, sei lá, alienígenas. O que nos traz de volta ao que eu tô elogiando desde o começo. O que eu mais gostei desse filme, e também gosto nos fillers da série, é de justamente ver um pouco mais desse mundo longe do cânone super shonenístico absurdo que Naruto construiu. Esses filmes capturam bem esse sentimento de quando Naruto era mais simples. Rola inclusive um twist super interessante, que infelizmente é só um detalhe minúsculo do roteiro. Como o tirano não tem poderes absurdos, mas ele sabe que eles existem, ele desenvolveu uma tecnologia capaz de selar o chakra dos adversários. Um negócio que não só remete ao selinho original do Naruto, sendo então tematicamente coerente com o universo, mas que serve muito bem a essa proposta de ver como é o mundo fora da sociedade ninja. É um negócio que até me lembra muito a primeira temporada de Avatar: A Lenda de Korra, em que os não portadores de poderzinhos se sentiram tão ameaçados por essa dinâmica desigual que eles se tornaram a real ameaça nessa relação, indo atrás de quem tem sim os poderzinhos. É o oprimido se tornando um opressor, etc, etc. Isso traz até uma humanização, que eu não sei bem se é o termo certo a usar aqui, pro Naruto ter que continuar sendo um ninja mesmo sem o chakra. Eu sei que talvez eu esteja indo longe demais pra algo que não é o foco do filme, mal tem 5 minutos de cena nesse contexto, mas isso foi uma coisa que me marcou bastante aqui. Toda essa sensação de expansão do universo da série, que aparentemente teria uma linha bem interessante pra seguir se fosse por esse caminho. Os não ninjas, como eles se sentem vivendo em meio a tudo isso que acontece na série. Mas infelizmente vamos voltar pra Naruto sendo só Naruto mesmo. Previsível e simples, porém divertido. A princesa acaba quase morrendo tendo que matar o tirano com as próprias mãos, pra então ele mostrar que tem um poder muito poderoso, algo numa escala jamais vista antes nesse universo, exatamente como todos os vilões que Naruto tem em todo episódio, que também obviamente vai ser derrotado pelo Naruto fazendo a explosão de clones das sombras, com a trilha sonora sensacional de sempre tocando. Aí eles trocam vários socos, tem jutsu iluminado pelos raios de sol que começam a iluminar o país da neve, pra então refletir no Rasengan do Naruto, fazendo ele parecer a técnica especial do filme que eles assistiram lá no começo. Pô, não tem como falar que isso não é emocionante, que não é uma luta da hora demais da gente assistir. Naruto é simples, é fácil de gostar, então eu gosto. Eles sabem fazer o mínimo que era a obrigação deles, então não tem nem como criticar nesse sentido. A gente acaba curtindo o que acabou de assistir. Esse filme é bom. O segundo filme praticamente tenta recriar as mesmas coisas que o primeiro fez, só mudando a temática por cima e se encaixando um pouquinho mais nos elementos canônicos da obra, já que ele se passa num ponto mais avançado dela. Sasuke já meteu o pé, Sakura já tá treinando medicina, mas ainda não é tão perto do Shippuden assim. Todos os elogios que eu fiz ao primeiro se mantêm. A animação ainda é linda, com os traços limpos da era digital, mas encaixados em fundos pintados à mão. O filme
filme cria essa identidade visual bem interessante, combinada com o mundo expandido. Infelizmente, já usam bem mais aquele 3Dzão bizarro da época, mas eu tô de bom humor, vou passar pano. Chega a ser um pouquinho nostálgico ver isso. A expansão de universo da vez é quase uma DLC da obra. Se a gente conhece o quase Japão, que exagera o contexto ninja, esse filme vai trazer uma quase Europa que exagera o contexto medieval das cruzadas. Isso é potencialmente bem interessante, mas infelizmente acaba sendo menos satisfatório do que eu gostaria. A gente vê muitos soldados armadurados lutando, invadindo o país do Gaara, porque talvez ele seja o mais próximo de representar o Oriente Médio no mundo de Naruto. Então o filme é descaradamente isso mesmo. Cruzadas vindas da Europa, tendo que passar primeiro pelos muçulmanos que estão na porta de entrada desse outro continente. E se no pedacinho de mundo que a gente conhece existem os ninjas, é totalmente aceitável que nesse outro que a gente não conhecia até agora, exista esse outro estilo de luta. Talvez até uma outra fonte de poder que não seja o chakra, que descaradamente é a alegoria de outra religião que esse filme vai usar. É um novo poder numa escala jamais vista antes nesse universo, mas que com certeza vai perder pro Rasengan do Naruto e... eita, não, empatou, porque o filme acabou de começar. Tanto o Naruto quanto o Temujin, o co-protagonista desse filme, são resgatados por um povo neutro nesse conflito, um grupo de nômades claramente inspirado pela cultura da Mongólia, já que Temujin inclusive é o nome de batismo do Gengis Khan. Fica aí a curiosidade. O Naruto tem o poder da raposa para curar ele dos ferimentos supostamente mortais que aquela explosão teria causado, e aparentemente o Temujin também tem algo do tipo. A mensagem central do filme é aquele papo molenga de não, independente dos conflitos, somos todos iguais. Culturas diferentes no fundo são sempre muito parecidas. Alguma coisa de essência humana e esses papinhos assim. É uma mensagem que, beleza, tem boas intenções, ainda mais no começo dos anos 2000, mas que periga muito cair num papo de não enxergar as diferenças. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre como isso acaba se tornando um problema para esse filme. Apesar do Temujin fazer parte dessa nação invasora com suas máquinas e estética JRPGística, ele em si não é do mal. É total aquele arquétipo de um cavaleiro que luta por seus ideais sem saber que tá fazendo alguma coisa errada ou que tá sendo manipulado. A fonte de poder deles, o Gelel ou Gelel na nossa dublagem, continua sendo um nome horroroso, é totalmente equivalente em poder ao chakra, mas é introduzido artificialmente no corpo dos usuários porque é criado ao extrair a alma de criancinhas inocentes, cujos corpos vazios se tornam aqueles soldados armadurados do começo do filme. Foi de 0 a 100 rapidinho, né? Mas pra mostrar como as duas culturas no fundo são muito parecidas, o Gelel também tem técnicas equivalentes ao Genjutsu, com os mesmos visuais psicodélicos e maneiros. Também vai ter o Taijutsu, aumentando as habilidades de luta pra alguma coisa sobre-humana. Tem até poderzinhos específicos equivalentes às técnicas do ninjutsu. Enfim, fica bem clara essa metáfora de ser algo muito diferente, nossa, mas que na prática é intencionalmente igual para trazer esse tópico de diferenças culturais causarem guerras sem sentido. Outra curiosidade cultural é que essas três vilõezinhas são baseadas em criaturas da literatura europeia: vampiro, Frankenstein, o lobisomem, porque aí elas fazem um paralelo, já que Naruto, quando bebe da cultura japonesa, também tem o seu trio clássico de criaturas: o sapo, a cobra e a lesma. Então a mensagem do filme não poderia ser mais simples e direta, como eu venho dizendo que Naruto é o tempo todo. Deixem as suas diferenças de lado. Mas é aí que pra mim o filme escorregou um pouco. Essa já é uma discussão bem delicada da gente ter, porque muitas vezes esse discurso de igualdade absoluta é na verdade apagamento cultural disfarçado. Mas eu não quero nem me arriscar a entrar nesses pormenores. O filme já errou na parte mais superficial disso. Os vilões aqui são simplesmente vilões malvadões e ponto, colocando até a fonte de poder deles como algo que tá absolutamente errado. Não tem nenhuma nuance que poderia trazer algum peso para essa discussão. Então não, um lado não é igualzinho ao outro não. Nessa luta aqui tem gente muito errado sim. O Temujin, beleza,
beleza, ele tem uma história interessante, foi aliciado pra se juntar a esse exército, acreditando que tava fazendo uma coisa boa, pra só então descobrir que foi manipulado, e aí se vira contra o chefe dele pra eventualmente corrigir os erros que o povo dele fez. Ok, isso é legal, mas o verdadeiro vilão do filme é só vilão. Apesar de não ser o foco lá do primeiro, pelo menos lá ficava no ar essa questão de por que o vilão faz o que ele faz. Aquele oprimido virou um opressor porque ele tinha um medo real das diferenças culturais desse mundo. O que não justifica as ações dele, mas pelo menos deixa a gente entender o personagem. Aqui acabou sendo só cruzada europeia religiosa do mal. O que historicamente não tá errado, né? Mas pô, fica tão simplista em vista do que poderia ter sido que perde força, né? Aí o final acontece exatamente como você esperaria. Vilão com poderes em níveis jamais vistos até então, enfrentando os multiclones das sombras, luta, pra ter o Rasengan edição especial de filme pela segunda vez. Feito agora com a ajuda do Temujin e do poder do Gelel, que vai ser usado agora para o bem. Nada de inovador de novo, essa aliança dos dois era super óbvia, mas é uma luta super legal de assistir. Naruto sabe fazer lutinhas legais, só que aí, pô, na moral, enfiar uma ceninha do nada pra fazer fanservice do Sasuke no meio disso não faz sentido. Nem de longe a relação dele com o Temujin tá no mesmo nível, muito menos pra no final Naruto meter um ainda bem que eu não perdi mais um amigo pro lado do mal, hein? Não, filme, você não é tudo isso. Só desse filme começar com a trilha sonora clássica do anime já me pega mais que o anterior, que tinha músicas originais até boas, mas não icônicas. E faz sentido, esse filme quer puxar pro lado do fanservice mesmo. Começa mostrando geral em Konoha, num momento bem finalzinho do anime clássico, um pé já no Shippuden, oh saudade. Mas o filme inventa uma coisa própria, inventa roupinhas novas pela primeira e única vez. Eu gosto quando filmes de anime fazem isso. É só mais um detalhe bobinho, mas que também dá uma pra coisa toda, tipo a cena do cinema. Não é nem um pouco importante, mas é muito legal. E, sinceramente, esse filme poderia ser só essa abertura dele que pra mim já tava bom. Teve fanservice, teve nostalgia e novidade, tem até uma cena de lutinha super simples, mas super bem animada. É muito good vibes com a música clássica tocando. Além dessas coisas, o que mais esse filme pode querer me oferecer? Nada. Não sobrou nada pra ele me oferecer. Esse filme parece só uma compilação de 3 episódios fillers quaisquer, que poderiam ter rolado lá no meio da série. Dito isso, não seria um filler ruim. Seriam daqueles até bem memoráveis. Talvez por isso virou um filme solo. Mas diferente dos 2 primeiros filmes que fizeram a gente pensar coisas, por mais superficiais que elas fossem, esse filme aqui, nem isso ele faz. Episódio 1, quer dizer, primeiro ato do filme. A turma tá escoltando essa caravana de um nobre de outro país, que tá levando o filho dele pra conhecer o mundo. A parte mais interessante é quando eles param num circo, no qual o garotinho mimado pelo pai participa de um concurso e vence, pedindo o tigre do circo como prêmio. Mas o animal é muito agressivo, não se dá bem com ninguém, fora que ele é a estrela do show, então obviamente eles não vão poder dar o animal pro garoto. Então o pai compra o tigre e compra o circo junto, compra até os funcionários. Então bora lá, geral seguir na caravana. A proposta desse primeiro ato é mostrar como esse menino é bem mimadinho pelo pai, mas não daquele jeito detestável e estereotípico. É uma coisa mais de super proteção, do pai impedir que o garoto sequer saiba como é o mundo de verdade, como vivem as pessoas que não podem ter tudo que elas querem. Eu sinto um desenvolvimento vindo aí. Tem até uma cena em que a mãe do garoto olha pro marido e reclama que ele tá gordo, que um dia ele já foi bonito, mas hoje ele é gordo. E aí esse relacionamento está em frangalhos por causa desse comportamento dele, não dele ser gordo em si, porque o que começa como essa piada gordofóbica evolui pra uma discussão séria mesmo, dela dizendo que ele esqueceu o que realmente importa na vida, além desses luxos e prazeres que o dinheiro pode trazer. Então tome os 2 objetivos desse filme. O pai precisa aprender que criar o filho não significa dar tudo o que ele quer o tempo todo, e o garoto precisa aprender a ser gente.
Aí entra a parte legal dele, a relação do Naruto com o Hikaru, que acaba sendo uma coisa muito fofinha. O menino claramente queria fazer a amizade, mas não sabia como. Ele achou muito legal o Naruto ser um ninja, e por isso perguntou se ele não queria ser o servo dele. Mas aí, ao maior clima filler de Naruto, os dois acabam brigando por causa disso. O garotinho fica meio chateado, sem entender muito bem, porque no fundo foi na melhor das intenções. Corta pro meio da noite, em que uma tempestade atingiu o barco que eles estavam, e enquanto a galera toda se mobilizou pra aprender melhor as coisas no barco, o mimadinho não ia fazer nada. O que irrita o Naruto ainda mais, de graça. Pô, ele não é ninja não, irmão, é a criança, o que você quer que ele faça? E é aí que mora o problema. Pra tentar se mostrar como um igual aos outros, o garoto vai lá tentar ajudar o tigre no meio da confusão toda. Só falta o barco balançar e jogar o garoto no mar. Naruto sempre surpreendendo. Só falta também quem salvar ele ser o tigre. Beleza. Enfim, tudo fica bem quando acaba bem. Isso foi 1/3 do filme. 30 minutos de literalmente fillerzinho genérico. Tendo até um momento final de episódio que eles mostram o tigre gostando do garoto. E aí por causa disso Naruto passa a admirar ele e vira amigo também. E tudo se encerra com a promessa de que tá bom então. Mesmo depois que a missão acabar, o Naruto vai voltar pra visitar o novo amigo. Vai sim, viu? Confia. Não é como se o Naruto falasse isso pra todo personagem que ele conhece em filler. Os outros 2 episódios disfarçados de resto desse filme não tem nada a ver com esse começo. A não ser, claro, o fato de manter os mesmos personagens. Agora o foco passa pro pai do garoto tendo que tomar jeito na vida. E se o começo já foi meio qualquer coisa, essa parte é ainda menos interessante. Curiosamente, mais uma vez vão tentar recontar o plot do primeiro filme. Mais uma vez, só trocando a skin da civilização em questão. Enquanto eles viajavam pelo mundo, rolou um golpe de estado no país deles por um vilão que é só maligno e pronto, sem nenhuma nuance nessa questão, e que contratou ninjas por causa das habilidades absurdas que eles tinham e que ajudou ele a subjugar uma sociedade não ninja. Quantas ideias inovadoras, terceiro filme! E o pior é que aqui teria sido tão fácil criar um vilão melhor sem nem se esforçar muito. Era só botar esse cara como um revolucionário antimonárquico que perdeu a linha. Alguém que começou querendo destronar o rei por motivos válidos, mas que se perdeu em meio às riquezas e o poder. Nem precisava desenvolver isso, era literalmente só falar que foi isso e já tava melhor que o vilão ganancioso genérico. Então por esse conjunto de fatores, eu acho esse filme de longe o pior dos 3. O que acontece em si não é necessariamente chato, dá pra se divertir com o Naruto entregando o básico, mas é definitivamente o filme com a história mais morna dos 3. Os poucos momentos de destaque são entre o Naruto e o Hikaru mesmo. Dá pra ver que eles estavam querendo mostrar esse Naruto transitório entre séries, já um pouco mais velho, quase com a maturidade que o Shippuden viria a cobrar dele. E aí ter essa literal criança vendo ele como mentor facilita bastante nesse sentido. Outra coisa que se salva são as lutas, porque aí não tem como, né? Tudo sempre muito bem animado, dessa vez envolvendo mais os personagens de apoio e não só o protagonista. Botam o menininho ficando em risco pro Naruto liberar a raposa de vez, mostrando que nessa época ele já tem algum controle sobre isso. Tem o Rock Lee usando nunchakus, cara, como que isso pode ser ruim? E até a Sakura ter uma lutinha é super bem-vindo, brincando com aquela ideia de um dia terem dito que ela era boa no Genjutsu. Mas pô, olha essa animação da luta do Rock Lee, olha esse kaiju de água que o Kakashi invoca do nada. Naruto é isso aí, não tem que ter história não, o plot só estraga as lutinhas que são a parte mais da hora. Linkin Park só voltou agora porque ficou sabendo que Shippuden vai ter o resto da série dublada no Brasil, então a gente precisa de música nova pra MV novo, né? Só vamos. Aí adivinha como o filme termina? Óbvio que com o ninja vilão atingindo poderes em níveis jamais vistos antes no universo da série, pra perder pro Naruto com o terceiro Rasengan edição especial de filme, a
versão do gordão, que pra concluir o arco pessoal dele ali, tendo que proteger o filho, pegou o Naruto de cavalinho e correu. Eu acho que um ninja correndo seria um pouco mais rápido, mas não pode pensar em Naruto não, só assiste, ó a luta que da hora. Tinha um negócio ali dele ser gordo e por isso resistiu melhor que o Naruto aos venenos do adversário, mas quem liga? Plot device baseado em zoar gordo não conta. E não saia do cinema, pessoa que viajou no tempo e tá vendo meu vídeo antes pra saber se vale a pena assistir. Tem cena pós-créditos, com o cara entendendo o que a esposa quis dizer sobre o que realmente importa no relacionamento: ser magro. Ele perdeu peso porque aparentemente só assim pra ser um bom marido, um bom pai, um bom governante. Não, acho que não, acho que eu me perdi um pouco na mensagem do filme. A conclusão que eu chego é que eu me diverti, mesmo sabendo que nenhum dos 3 filmes é lá grande coisa. Curiosamente, é a mesma opinião que eu tenho pra Naruto no geral, ou pelo menos o anime clássico ali. Ele me pegou pela simplicidade. São as lutinhas legais, os poderzinhos interessantes. Quando eles tentam botar ideias muito mais complexas em cima disso, pelo menos pra mim, não ajudou em nada. Tem série que beleza, eu gosto justamente por me fazer pensar, por cruzar informações e detalhes, mas nesse caso aqui, não acho que precisa. Naruto funciona muito bem como aquela sériezinha de conforto que é só dar play e se desligar do mundo. Então ver esses filmes depois de tanto tempo separado daquela época legal da série, ajudou a resgatar esse sentimento que eu tava sentindo um pouco de falta. Então eu recomendo esses filmes? Depende. Se isso que eu acabei de falar faz sentido pra você, claro, vá em frente e seja feliz. Mas se você quer sentir que valeu a pena cada segundo gasto do seu tempo, que você otimizou o seu divertimento ao máximo, deixa Naruto de lado e procura ajuda, sei lá. Agora eu jogo a pergunta pra vocês, pessoas que assistiram Naruto. E os filmes seguintes, hein? Eu não manjo praticamente nada da história mais avançada do Shippuden. Não faço a menor ideia se os filmes dependem muito dela ou se são coisas isoladas de novo. Me digam aí, quem sabe não rola parte 2 e 3 desse vídeo, já que tem o dobro de conteúdo pela frente, né? Eu tô ficando velho mesmo, só de pensar na quantidade de coisa que ainda tem pra ver já me bate uma preguiça.